Bom dia a todos. Que a paz do divino Mestre Jesus esteja nos nossos corações. Hoje nós temos aí a palestra do nosso querido amigo Rogério, trabalhador aqui da casa, que vai nos falar sobre quem se eleva será rebaixado. Antes da gente passar a palavra para ele, como de praxe, leitura de uma página, agora do livro Pão Nosso, capítulo 2, pensa um pouco. É um ensino de Jesus em João, capítulo 10, versículo 25. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Aí Emmanuel explica nesse ensino de Jesus. É vulgar a preocupação do homem comum relativamente às tradições familiares e aos instintos terrestres a que se prende nominalmente, exaltando-se nos títulos convencionais que identificam a personalidade. Entretanto, na vida verdadeira, criatura alguma é conhecida por semelhantes processos. Cada espírito traz consigo a história viva dos próprios feitos e somente as obras efetuadas dão a conhecer o valor ou demérito de cada um. Como enunciado, não desejamos significar que a palavra esteja desprovida de suas vantagens indiscutíveis. Todavia, é necessário compreender que o verbo é também profundo potencial recebido da infinita bondade como recurso divino, tornando-se indispensável saber o que estamos realizando com esse dom do Senhor Eterno. A afirmativa de Jesus nesse particular reveste-se de imperecível beleza. Que diríamos de um Salvador que estatuísse regras para a humanidade sem partilhar as dificuldades e impedimentos? O Cristo iniciou a missão divina entre os homens do campo, viveu entre doutores irritados e pecadores rebeldes, uniu-se a doentes e aflitos, comeu o duro pão dos pescadores humildes e terminou a tarefa santa entre dois ladrões. Que mais desejas? Se aguardas vida fácil e situações de evidência no mundo, lembra-te do Mestre e pensa um pouco. Uma advertência do Emmanuel a todos nós, pensa um pouco, o que nós estamos fazendo com essa grande oportunidade que Deus nos deu? Temos falado nas palestras por aí, uma das mais belas definições que eu já vi de reencarnação é que a reencarnação é a oportunidade que Deus nos dá de reparar as nossas faltas, as nossas falhas. E que não há falhas, não há erros, não há crimes, não há desvios de conduta que não possam ser reparáveis, porque acima de tudo isso está um comensurável amor de Deus por todos nós, né? Então, mas o que a gente precisa, como o Emmanuel nos fala aqui, pensa um pouco, o que nós temos feito na nossa vida? Conhecimento nós já temos, palavra nós também proferimos, ensinamentos a gente ministra pelo conhecimento que a gente já tem, mas o que nós estamos realizando além disso? Todo o conhecimento que a gente tem, quais são as nossas obras, né? Lembrando Tiago, no capítulo 2, na sua carta, dizendo: tu tens fé, eu tenho obras. Mostra a tua fé sem obras que eu te mostro a minha fé com obras. E aquele que não tem obra está órfão. Quem diz isso é Tiago. Então, ou seja, mesmo que a gente faça pouco dentro da nossa capacidade, dentro das nossas limitações, dentro daquilo que nos é possível realizar, dentro das nossas imperfeições, das nossas fragilidades humanas, façamos. Como ele diz aqui, a gente precisa pensar e meditar um pouco mais nisso, porque há muitos críticos por aí. Há pessoas que criticam, há pessoas que querem nos dizer como as coisas devem ser, como devem ser conduzidas, mas esses geralmente, muitas vezes, só são críticos. E ação mesmo a gente não vê nessas pessoas, infelizmente. Então é preciso que a gente tenha uma atitude mais crítica diante da vida. Isso não quer dizer que nós sejamos perfeitos, porque a imperfeição nesse planeta não existe, senão isso aqui seria um mundo celeste, não um mundo de expiações e provas. Mas mesmo dentro das nossas imperfeições, mãos à obra. Façamos alguma coisa pelo próximo, que é esse, como diz Chico Xavier, que isso é sem dúvida alguma, a nossa defesa no mundo espiritual, aquilo que nós estamos fazendo. Será a nossa maior defesa diante da providência divina, o que nós realizamos de bom, o que nós fizemos de bom pelos nossos semelhantes. Então, vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, pedir a Jesus que nos ampare através dos nossos amigos espirituais,
Nossa Mãe Maria Santíssima, nesse momento, envolva todos nós presentes aqui no salão, aqueles que estão nos assistindo aí pelas mídias sociais, que ela possa, como Mãe de todos nós, abençoar-nos hoje sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Então, com essa prece, nós declaramos aberta a nossa sessão da manhã desse domingo, passando a palavra para o Rogério. Bom dia a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa nos envolver, nos assistir e, principalmente na atividade dessa manhã, que Ele possa nos inspirar. Agradecemos a vida, agradecemos mais uma manhã que se inicia, que a gente possa, nas nossas atividades, dar graças em tudo e que a gente possa sempre lembrar os ensinamentos de Jesus para que a nossa vida possa ser pautada no bem e na fraternidade. O tema de hoje, quem se eleva será rebaixado, é uma reflexão que a gente deve fazer a respeito da nossa conduta na vida. E a doutrina espírita, ela é uma doutrina consoladora e esclarecedora. E o ponto capital que ela traz para a gente refletir é a consciência de nós mesmos, do que somos e do porquê estamos aqui. Então é preciso que a gente se debruce sobre as obras da codificação para estudar, entender e meditar nela, a fim de que a gente possa realmente assimilar esses ensinamentos e que eles possam ser úteis na nossa vida para que a gente possa realmente caminhar e evoluir. Através da doutrina espírita, através da mensagem dos espíritos, a gente toma conhecimento da nossa condição de espírito e que, para que a gente possa se desenvolver e conquistar de fato a nossa individualidade, a nossa identidade e que a gente possa se aperfeiçoar, é preciso que a gente viva várias experiências e essas experiências ora são no mundo físico, ora são no mundo espiritual. Como espíritos, quando a gente encarna, a influência da matéria sobre o corpo é para que a gente aprenda a desenvolver e aprenda no contato uns com os outros, pela manipulação da matéria, aprender a utilizar esses recursos. Ao mesmo tempo, como a gente ainda está desenvolvendo o intelecto, a gente precisa aprender a dominar essa influência da matéria e desenvolver a capacidade de raciocínio. É por esse caminho que Deus traçou para a nossa vida que a gente deve trilhar. E ainda, sob a orientação dos espíritos, a gente precisa do concurso um do outro para a gente se desenvolver. A gente não consegue viver sozinho. Fomos criados para viver em sociedade e um auxiliar o outro na caminhada. Assim como a gente vê no mundo material, na matéria, tudo se encadeando, tudo sofrendo influência um do outro, tudo necessitando um do outro para viver as diversas formas de vida material, os elementos inorgânicos, sem vida, mas com uma vitalidade íntima da matéria, sendo agregado por influência da lei de atração, assim também os seres vivos
dos vegetais aos animais até o homem, também pela agregação da matéria, através da alimentação das células, a gente também tem essa lei de atração sobre nós e precisamos aprender a dominar essa matéria. E precisamos aprender a encontrar o equilíbrio do que é útil para nós, do que é necessário para nós, do que é excesso, do que possa nos prejudicar. Intelectualmente também, a gente precisa aprender a discernir o que é certo do que é errado, para poder estar em comunhão com as leis divinas. A partir daí, o ensinamento da manhã de hoje convida a gente a mergulhar sobre a questão justamente do intelecto. O espírito, fora do corpo físico, na sua vida espiritual, o que ele tem de si é a capacidade do pensamento organizado, é o seu patrimônio. A partir daí é que ele se desenvolve, desenvolvendo a capacidade do raciocínio lógico, distinguindo o bem do mal, o certo do errado, e vai desenvolvendo as suas capacidades de interagir e de se comunicar com os outros semelhantes. Pelo pensamento, a gente se comunica através do fluido cósmico universal com todos os outros espíritos. E também sofremos influência. Então devemos buscar o que é bom do que é errado, discernir um do outro e buscar o bem para estar em equilíbrio e estar em harmonia. Jesus, nosso modelo e guia, como tantos outros trabalhadores da seara de Deus, veio ao mundo para nos ensinar. E em todo tempo, Deus sempre enviou aqueles espíritos mais evoluídos para nos orientar na nossa caminhada, desde sempre. Jesus, sendo o nosso guia e modelo, veio para exemplificar e nos mostrar o caminho e nos aconselha a conduta. Do ponto de vista de homens encarnados, Deus que nos outorgou o benefício do esquecimento para que a gente tenha um recomeço a cada nova experiência e use o nosso livre-arbítrio para que a gente possa se desenvolver e para que a gente não se depare com as nossas questões do passado de maneira tão forte e aviltante que nos impeça de seguir adiante. Ele permitiu o esquecimento e um novo recomeço. E a partir daí, a gente vive várias experiências. Como nós ainda não somos perfeitos, ainda não dominamos tudo, sofremos essa influência da matéria. E muitas das vezes, por questões culturais, a gente se atém mais à vida material do que à vida espiritual. A gente se desenvolve organicamente e psiquicamente, mas até um certo ponto, prestando atenção nas nossas necessidades básicas da nossa vida aqui na Terra. E o convite de Jesus, o convite de todos os outros profetas é que a gente se ligue a Deus, que a gente se atente mais para a vida espiritual. E Jesus fez isso de maneira incomparável. O homem, na sua criação, era livre, vivia pelo mundo, usufruía de tudo que a terra tinha para oferecer de maneira livre. Vivia uma vida nômade de um lado para o outro. A partir do momento em que ele começa a se estabelecer, começa a tomar para si posse, áreas de terra, bens materiais, começa um conflito íntimo entre ele e os outros,
por questão de sobrevivência, e aqueles que não prestaram atenção nas leis da vida, nas leis divinas, acabaram desenvolvendo de maneira exacerbada o orgulho, o egoísmo, e levaram a competição entre eles. E muitas das vezes, ao invés da gente se ajudar, a gente acaba por querer dominar o outro para se beneficiar do outro, para tirar vantagem e subir cada vez mais. E aí a gente ganha projeção. A gente vê ao longo da civilização, e quando a gente se debruça na história do mundo, a gente vê grandes homens comandando legiões, comandando comunidades inteiras, mas a lei da força, a lei do poder, e exercendo para isso uma dominação, exercendo para isso crueldade, várias atitudes contrárias às leis de Deus. E é isso que a gente vai ver hoje no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 7, no item 3, que é: aquele que se eleva será rebaixado. Aí eu preciso ler aqui para a gente poder fazer a reflexão. E ele diz assim, ele se baseia em 3 passagens do Novo Testamento. A primeira é através do Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo de 1 a 5, que diz assim: por essa ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando a si um menino, o colocou no meio deles e respondeu: digo-vos em verdade que, se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E que aquele que recebe em meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Aqui nessa passagem, o primeiro e mais importante aspecto que a gente deve observar é a questão da humildade, que ele frisa, que para a gente se aproximar mais de Deus, para a gente caminhar na jornada evolutiva, é preciso que a gente se encha de humildade. E aí ele toma como símbolo a criança. A gente sabe, como espíritos, que a criança é um espírito encarnado, recém-encarnado, e que os espíritos não são criados a partir do nascimento do corpo. O espírito já tem uma vida pregressa. A encarnação é um dos períodos da vida, e o momento em que isso se dá, ainda temos dificuldade de aprender o início da nossa caminhada evolutiva. Porque também Allan Kardec, através da codificação, explicou para a gente que tudo parte do princípio material e do princípio espiritual, e que esses 2 elementos têm a sua jornada evolutiva nos primórdios, vão se desenvolvendo, se transformando ao longo do tempo, e a união do princípio espiritual e o princípio material é necessária para a formação de todas as coisas. Então, por isso que se diz que do átomo ao arcanjo a gente passa por vários caminhos, do mineral, vegetal, animal, até chegar no nominal, para ascender a vida espiritual. Mas o momento em que esse princípio intelectual
conquista a sua individualidade, a gente tem dificuldade, pela nossa imperfeição ainda, de determinar esse momento. Mas é assim que é a caminhada. E ele, voltando aqui no tema, ele frisa a necessidade da humildade para que a gente não desenvolva na questão do orgulho e do egoísmo essa questão da posse, do poder e de menosprezar o semelhante. Precisamos aprender a caminhar uns com os outros, respeitando a liberdade de cada um e a capacidade de entendimento de cada um. No segundo texto, diz assim, está no Evangelho de Mateus também, capítulo 20, de 20 a 28. É uma questão que aborda uma família, e diz assim: Então, a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou dele com seus 2 filhos e o adorou, dando a entender que lhe queria pedir alguma coisa. Disse-lhe ele: Que queres? Manda, disse ela, que esses meus 2 filhos tenham assento no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe respondeu: Não sabes o que pedes. Podeis vós ambos beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Jesus lhes replicou: É certo que bebereis o cálice que eu beber, mas pelo que respeita a vos sentardes à minha direita ou à minha esquerda, não me cabe a mim vou-lo conceder. Isso será para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. Ouvindo isso, os 10 outros apóstolos se encheram de indignação contra os 2 irmãos. Jesus, chamando-os para perto de si, lhes disse: Sabeis que os príncipes das nações as dominam e que os grandes as tratam com império. Assim não deve ser entre vós. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servo, e aquele que quiser ser o primeiro, entre vós, seja vosso escravo. Do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de muitos. Então, nessa passagem aqui, tem um aspecto muito interessante. Aliás, são vários aspectos interessantes para a gente observar. Nós vemos a preocupação de uma mãe com os filhos, em querer encaminhar os filhos na vida. Isso é comum na nossa vida de família, nós pais querermos encaminhar os nossos filhos, e a mãe manifesta essa preocupação. Mas Jesus alerta para o fato de ela nem dos filhos saberem o que pedem, e a gente tem essa recomendação dos Espíritos, no momento em que a gente se liga a Deus, através da oração, a gente saber o que a gente pede, porque é muito comum a gente só querer pedir as coisas materiais, as conquistas materiais. E os Espíritos nos ensinam a necessidade da gente estar ligado com Deus, mas pedir não as coisas materiais. As coisas materiais nós devemos conquistar sem ferir, sem pisar os nossos semelhantes. São conquista nossa, pelo trabalho. A lei do trabalho é comum a todos nós. Só pelo trabalho a gente se desenvolve, moralmente, intelectualmente
e na subsistência da vida. É uma lei natural. Mas a gente não deve fazer isso pisando no semelhante. Devemos fazer atentando para o bem, para a bondade. E aí, essa afirmação de Jesus aqui, não sabes o que pede, se aplica a isso. Porque todo o ensinamento de Jesus, todo o ensinamento do Cristo, é voltado para nós espíritos, para que a gente se desenvolva como espíritos, ainda que encarnados, mas é para a vida eterna que ele nos ensina. Mais adiante, quando eles questionam que estão em condições de beber o mesmo cálice que ele diz que não cabe a ele conceder posição a eles. Isso é uma questão de Deus. Quem julga o mérito das nossas atitudes, não cabe a nenhum de nós julgar, nem mesmo a Jesus cabia. Isso é Deus quem avalia a nossa caminhada, as nossas atitudes, o que fizemos de certo ou errado. É por isso que quando a gente, a cada experiência que deixa o corpo físico, a nossa consciência, que tem gravado tudo que nós fizemos e que a gente não pode ocultar de nós mesmos, nós podemos ocultar dos nossos semelhantes, mas nós somos responsáveis pelo que fazemos. E somente através da nossa consciência a gente é julgado sobre o que fazemos, de certo ou de errado. E somente aí é que a gente vai estar em condições de merecer ou não subir na escala evolutiva. No final ele diz assim: sabeis que os príncipes das nações as dominam e que os grandes as tratam com império. Aí ele faz uma alusão aqui à vida dos homens, como os homens vivem, os homens, principalmente os poderosos, que sem escrúpulos se apropriam de tudo, se apropriam até do próximo, sem lhes respeitar a liberdade, para exercer liderança, exercer poder. E ele diz que, ele ensina que com a gente não deve ser assim. Aquele que quiser ser o maior, seja o servo, e quem quiser ser o primeiro, seja o escravo. Mais uma vez, falando na necessidade de agirmos com humildade nas nossas atitudes. Aí, mais adiante, os espíritos vem falando sobre essas passagens todas para a gente. E tem uma terceira mensagem de Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 1, e de 1 a 11, e de 7 a 11, que diz assim: Jesus entrou em dia de sábado na casa de um dos principais fariseus para ir fazer a sua refeição. Os que lá estavam o observaram. Então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhe uma parábola, dizendo: quando fordes convidados para as bodas, não tomeis o primeiro lugar, para que não suceda que, havendo entre os convidados uma pessoa mais considerada que vós, aquele que vos haja convidado venha a dizer-vos: dai o vosso lugar a este, e vos vejais constrangidos a ocupar, cheios de vergonha, o último lugar. Quando fordes convidados, ide colocar-vos no último lugar, a fim de que, quando aquele que vos convidou chegar, vos diga: meu amigo, venha mais para cima. Isso então será para vós um motivo de glória diante de todos os que estiverem convosco à mesa. Porquanto todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado. Mais uma vez, aqui
ele explicando para nós como a gente deve se conduzir para que a gente possa realmente encontrar o caminho da nossa evolução espiritual. Esse aspecto fica bem claro da maneira como a gente deve se conduzir na vida. Ele fala aqui da questão da gente na nossa vida em sociedade, e para a gente tentar de não querer se aparecer, querer se demonstrar mais daquilo que é, porque aquele que convida a gente é quem vai manifestar o sentimento que tem pela gente, e pode acontecer que a gente, querendo se sobrepor assim, acabe passando por um constrangimento de ter que retomar um lugar inferior, né? E aí os espíritos, a partir daí, vão falando aqui para a gente aqui, ó. As explicações estão aqui, ó. Estas máximas decorrem do princípio de humildade que Jesus não cessa de apresentar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor, e que ele formulou assim: bem-aventurados os pobres de espírito, pois que o reino dos céus lhes pertence. Então é um ensinamento que não é para a gente colocar na prática no nosso dia a dia, mas que o reflexo dela ele só vai se dar na nossa vida de espírito à medida que a gente evolua. É um reflexo que a gente só vai ver no contexto todo da vida, que abrange os dois lados, a vida material e a espiritual. Não é uma coisa imediata, é uma coisa a longo prazo. Se a gente observar como é que o tempo que Jesus esteve entre nós aqui na Terra, a gente vai ver que ele se preocupou em viver uma vida humilde, em contraposição à vida dos poderosos da época. E a todo momento, a todo instante, ele sempre estava buscando esclarecer, confortar e amenizar o sofrimento do povo. A todos que se chegavam a ele, aos enfermos ele buscava curar, aos enfermos da alma ele buscava confortar, dar forças, esclarecer. Toda vez que ele fazia alguma coisa, ele completava com um ensino moral. Quando um centurião vai a ele e pede ajuda em favor de um empregado dele, e ele diz que iria até a casa do centurião, o centurião argumenta com ele que não havia necessidade, porque ele também era alguém que tinha cargo de comando, e quando ele ordenava as coisas aos seus subordinados, todos atendiam, e disse para Jesus que bastava que ele ordenasse que seria feito assim. E aí Jesus pega esse gancho e fala da fé que ele tinha, ele centurião, que era um estrangeiro, enquanto que o povo judeu, que cultivava o Deus único e as Escrituras, não conseguiam vivenciar essa fé. Então, a todo momento, ele tinha ensinamentos morais para a gente. E também a gente vê que nesses momentos de cura ou de aliviar o sofrimento daqueles que estavam possuídos por espíritos imperfeitos, obsediados, que na época eles tratavam como endemoniados, também havia um diálogo, ainda que a gente não percebesse, porque a linguagem daquela época, de muito tempo atrás, era diferente da linguagem de hoje, mas a gente vê que havia um diálogo entre Jesus e os espíritos, como por exemplo, daquele homem que sai dos sepulcros e se refere a ele: que queres comigo, Jesus? O que tenho eu contigo? E aí Jesus pergunta o nome dele, e ele diz: meu nome é Legião, porque somos muitos. E logo em seguida ele pede que permita que eles sejam levados para os porcos, que não sejam expulsos para outro lugar. E Jesus então sai desse homem. Apesar da linguagem a gente não compreender, mas a gente percebe que é uma linguagem. E aí a gente pode perceber também que há espíritos
aos encarnados, a quem Jesus falava diretamente naquela região, mas que havia espíritos e que, apesar da forma de comunicação a gente não compreender, porque está fora de contexto de época, hoje em dia a gente se comunica de uma maneira diferente, mas há isso. E há essa comunicação entre os espíritos em todo o tempo, em todas as épocas. E a gente vê nos mundos modernos, a partir da codificação kardeciana, todo aquele fenômeno espírita que ocorreu, e a gente viu na atualidade, vê ainda na atualidade ocorrer. A gente viu a projeção de espíritos como Zé Arigó, como Chico Xavier, como Divaldo, Eurípides Barçanufo, Eulália Bueno, vários outros que dão testemunho da comunicação espírita e do consolo que é levado a esses espíritos. A gente vê a necessidade da comunhão e da transformação de cada um de nós através da reforma íntima. Então a gente quer trazer para vocês essa orientação. E o livro O Céu e o Inferno é um livro que aborda muito a comunicação dos espíritos nas suas diversas condições depois de desencarnados. Espíritos felizes, espíritos infelizes, espíritos endurecidos, espíritos suicidas. E tem uma comunicação de um espírito chamado Claire, que se comunicou na Sociedade de Paris em 1861, e ela dá várias comunicações, umas 3 comunicações ou mais, e em seguida os espíritos São Luís, George, falam a respeito. Ela dá uma comunicação em que ela diz que na vida material teve uma vida muito boa, muito confortável, um bom poder aquisitivo, o marido era rico, viveu uma vida de fartura, viveu todas as experiências, gozou de tudo, viajou muito, passeou muito, muitas festas, uma vida em sociedade impecável, de inveja, muita gente, tá? Gozou de todos os bens materiais, nada lhe faltou. Ela só esqueceu de utilizar todos esses bens que tinha, que lhe foram concedidos nessa encarnação, de olhar para os próximos, para aqueles menos felizes. E, para surpresa dela, quando ela desencarna, ela se vê em trevas, solitária e sem nada, né? Totalmente. E isso a deixa aturdida, e isso é motivo de sofrimento para ela, muito sofrimento. Um dos espíritos que evocou ela acaba se sentindo beneficiada com as súplicas dele e acaba ficando um pouco dependente dele e até cobrando dele que ele se ocupasse mais dela do que dos outros. E dá o testemunho também da situação do seu companheiro na vida espiritual, que é ainda pior do que ela, ainda não tinha nem consciência do que tinha acontecido e que se encontrava totalmente nu, nos ambos sentidos, figurado e literal da situação, porque tudo que a gente tem na vida material a gente deixa aqui, a gente só vai para o lado de lá com o que conquista, e como ele não conquistou nada, chegou literalmente nu. E aí os espíritos falam sobre a encarnação dela, sobre a trajetória dela, como ela chegou na vida espiritual e o sofrimento que passa. É uma reflexão ótima para a gente fazer, para a gente utilizar nos nossos estudos, para que a gente possa desenvolver essa aptidão moral da gente. Deixa eu ver aqui. Nós vamos até que horas? É 10? Tá.
Eu anotei uma outra questão aqui, que quando a gente faz a reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo, essa questão daquele que se eleva será rebaixado, e ainda sobre a questão do pedido da mãe dos filhos de Zebedeu, e sobre a necessidade da gente se comportar de maneira diferente, com humildade, e a atitude dos apóstolos que ficam indignados com esse pedido da mãe e dos dois. Eu fiz uma reflexão da minha vida mesmo, né? Porque esse texto faz lembrar particularmente o apóstolo Pedro, que era um espírito irrequieto e impulsivo, né? Ele era muito impulsivo. E aí eu também trouxe para mim essa reflexão, e aí eu me observei que em vários momentos da minha vida eu também já agi, e às vezes ainda ajo com irritação e com impaciência, e até mesmo com má vontade, e que a gente faz aquilo que não devia fazer, julgar sem saber o que se passa na vida íntima das pessoas, e acabava perdendo a oportunidade de me melhorar psiquicamente e espiritualmente, e ainda um agravante de ficar com a consciência culpada e com remorsos depois, me perguntando como vou estar na vida espiritual por essas atitudes que de vez em quando eu ainda me pego fazendo, né? Uma outra questão também é que, lendo um livro do Gabriel Delany, o Gabriel Delany ele conviveu um pouco com Allan Kardec, e como era bem mais jovem, a sua vida se estendeu ainda um bom tempo. E ele se dedicou também ao espiritismo, e ele pesquisava muito, estudava muito. E ele, querendo aprender sobre essa questão da vida espiritual, ele estudou muito essa questão, porque ele vê a gente crescer, nascer e morrer, mas ele vê essa diferença entre nós, de cada um de nós, o grau de maturidade de cada um, o grau de desenvolvimento intelectual de cada um, e também pesquisando sobre as outras formas de vida, ele prestou atenção, por exemplo, nas sementes das árvores. Todas elas têm o mesmo princípio de início na vida material. A partir de uma semente, a semente germina e dá origem a uma árvore. Mas ele atentou para o fato de que nem todas as sementes produzem a mesma árvore. As sementes são as mesmas, mesma forma, mesmo princípio. Mas a partir do momento que ela germina, cada uma dá uma forma a uma árvore diferente, de uma espécie diferente. Assim somos nós. Nós temos as mesmas propriedades enquanto homens, mas cada um de nós, espírito individual, temos cada um a nossa capacidade intelectual segundo as experiências que a gente já viveu, já acumulou, né? Então, cada um de nós tem o seu desenvolvimento, tem o seu tempo de amadurecimento, de entendimento, de compreensão da vida e de caminhada evolutiva. E aí o Gabriel Delany ele faz uma pesquisa sobre isso para entender esse princípio da vida orgânica, e ele presta atenção que isso não está na matéria. Esse comando dessa diferenciação, ela está fora da matéria, ela é do espírito através do perispírito. E aí ele faz um estudo bem aprofundado do perispírito, da influência que o perispírito tem na formação do organismo, a fim de que a gente renasça com a possibilidade de se desenvolver e de se aperfeiçoar, trazendo do passado em forma de
de defeitos congênitos, de doenças que a gente possa desenvolver ou não, de acordo com a vida que a gente viveu, com as viciações que a gente se deixou levar no passado e com o que a gente tem que experienciar nessa vida atual e com as aptidões necessárias para que a gente possa se desenvolver e se aperfeiçoar cada vez mais. É um estudo muito interessante que ele faz. Os espíritos também transmitiram a Kardec, que divulgou entre nós, que a vida continua quando a alma é desligada do corpo físico. E Jesus também se preocupou com esse ensinamento, embora não tenha falado oportunamente nas oportunidades de atendimento aos sofredores, mas deixava isso claro naqueles momentos das manifestações dos obsediados. Ainda sobre a Claire, deixa eu voltar aqui na página da Claire aqui. Ainda sobre a Claire, está aqui. O Jorge fala assim sobre a Claire: vou falar por Claire, visto que ela não pode continuar a análise dos sofrimentos do marido. Com relação ao sofrimento do marido, chamava-se Félix. Ele diz assim, superficial nas ideias como nos sentimentos, violento por fraqueza, devasso por frivolidade, entrou no mundo espiritual tão nu quanto ao moral como quanto ao físico. Ao reencarnar, nada adquiriu e, por consequentemente, tem de recomeçar toda a obra. Aí ele explica assim, qual homem, ao despertar de prolongado sonho, reconhecendo a profunda agitação dos seus nervos, esse pobre ser, saindo da perturbação, reconhecerá que viveu de quimeras que lhe desvirtuaram a existência. Então, maldirá do materialismo que lhe dera o vácuo da realidade, pela realidade. Apostrofará o positivismo que lhe fizera ter por desvario as ideias sobre a vida futura, como por loucura a sua aspiração, como por fraqueza a crença em Deus. O desgraçado, ao despertar, verá que esses nomes por ele escarnecidos são a fórmula da verdade e que, ao contrário da fábula, a caça da presa foi menos proveitosa que a da sombra. Então, o que ele quis dizer aqui é justamente o que a gente faz da nossa vida enquanto estamos aqui encarnados. A gente tem tantas coisas que a nossa cultura nos faz perder como espíritos, muitas distrações, e a gente precisa aprender a modificar isso nas oportunidades atuais. Nós que já conseguimos ter o conhecimento da revelação inspiradora de Jesus, da revelação inspiradora da doutrina espírita, devemos aprender a utilizar isso nas nossas vidas. Precisamos aprender a repensar isso. Nós aprendemos muito aqui, estamos aqui em cima falando do que temos lido e vivido. Precisamos aprender a vivenciar isso nas nossas vidas, lá fora, no dia a dia.
porque a gente ainda se perde muito. A gente, embora fale aqui em cima, embora a gente fale aqui na casa, como devemos agir, quando chega lá fora, a gente muitas das vezes ainda age diversamente, cultivando ainda as nossas culturas materialistas. Ainda vivemos muito ainda na dependência da satisfação da carne e de querer gozar tudo. A gente ainda se estressa facilmente nas atividades com semelhantes, nas atividades de trabalho, e busca a todo momento querer um momento de lazer, um momento de gozo, de despreocupação. Quando a gente aprende na doutrina espírita que podemos encontrar uma satisfação maior em estar ajustado com as leis de Deus, em estar a serviço de Deus, promovendo o bem, promovendo a paz. O mundo hoje está se convulsionando em guerras, em aflições por toda parte do planeta. O mundo também está se convulsionando nessa transformação climática, trazendo aflições em várias partes do mundo, a começar do nosso sul do país até outras regiões. A gente vê essas transformações climáticas atingir em cheio populações de todas as camadas sociais que se veem desprovidas de tudo. No Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na África, lá na Oceania, numa ilhazinha deserta, milhares de pessoas soterradas. A gente tem visto isso acontecer, fazendo com que a gente se volte solidariamente, buscando ajudar e assistir da maneira que pode. Aqueles mais enganjados se jogam de frente no trabalho como voluntários. Aqueles outros menos ainda afeitos, mas buscando um esforço, assiste da maneira que pode, enviando doações. Mas de qualquer maneira, Deus buscando que a gente se transforme pela dor ainda, vendo o sofrimento, que a gente possa aprender a ser solidário, que a gente possa aprender a ser mais fraterno, que a gente possa trazer isso para o nosso dia a dia, não só para esses momentos de catástrofes, e que a gente possa se preparar também, porque um dia a gente pode ser chamado por testemunho, porque a gente também tem o nosso passado. É a mensagem que eu tinha para trazer. Eu espero que a gente possa refletir sobre isso e que seja útil para a nossa vida como espíritos imortais. Deus nos abençoe a todos. Agradecemos ao Rogério, mensagem da manhã de hoje. Lembrando a vocês que no final tem aquele cafezinho lá fora, né? Chá, bolo, depois do passe, que eles tiverem necessidade, aguarde sentadinho no salão, que a gente vai chamar de acordo com o número de passistas. Quarta-feira que vem, a palestra é nossa, com o tema Orgulho e Humildade. E no outro domingo, o Alberto, Missão do Homem Inteligente, né? Oi? Trocou? Talvez. Tá, pode ser que haja uma troca aí, mas por enquanto fica ele para o domingo que vem. Ok? Então, vamos agradecendo a vocês, inclusive, que eles têm contribuído aí trazendo mantimento, né? A gente tem poucas famílias que a gente assiste, mas mesmo assim a gente precisa. E vamos então encerrar essa primeira parte agradecendo a Deus as oportunidades de estarmos aqui. Agradecendo ao Rogério pela mensagem da manhã de hoje, que Jesus o ampare, bem como a todos nós que estamos nesse domingo aqui na nossa querida casa. Que Ele possa nos dar força, paciência, coragem para enfrentar as nossas próprias mazelas, e como disse o Rogério também, para jamais perdermos a sensibilidade de tudo isso que está acontecendo no planeta, e que, segundo os amigos espirituais, faz parte desse momento de mudança,
e que muitas coisas ainda irão acontecer, como é natural, dentro desse ciclo de mudança. Que nós possamos estar preparados por isso, como nós falamos na página inicial, realizando alguma coisa de bom, algum trabalho que possa ser o nosso advogado no mundo espiritual. Que Jesus, na sua infinita bondade, abençoe a todos, agora e sempre. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair nas tentações do caminho, mas livrai-nos de todo o mal, porque são teus o reino, o poder e a glória para todos sempre. Lembrando a todos vocês que ontem nós tivemos o sepultamento do seu Leon, Denise, ficando trabalhador dessa casa durante muitos anos. A gente vai fazer aquela vibração de costume lá na sala de paz, mas que a família possa receber o nosso carinho. Está aí o Serginho representando, a esposa dele está ela, e que Deus possa amparar o nosso querido amigo no mundo espiritual. Que assim seja, graças a Deus.